Fala, Luz Iluminados, um bom dia aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, para vocês. Como vocês estão, minha querida audiência, meus queridos inscritos? Espero que todos estejam bem. Galera, vamos conversar um pouco aí sobre os avanços do governo Bolsonaro e tudo que ele tem proposto pra gente, porque se a gente for depender da mídia podre, nós não vamos ficar sabendo de nada de maneira correta, de maneira satisfatória, então é melhor que nós saibamos direto da fonte, direto do próprio presidente mesmo. Então, agora de manhã vamos ter Bolsonaro em dose tripla. Galera, a primeira notícia que eu vou passar para vocês vai ser a seguinte: Wuhan. Bolsonaro já tem plano definido aí para poder resgatar, né, esses brasileiros de Wuhan. Só que ele vai precisar do apoio do Congresso para isso. Porque assim, pelo que estava dizendo a notícia e o que o presidente já teve de estudos, para fretar um voo para conseguir tirar esses brasileiros de lá, tem o custo de $500 mil, tá? Não parece ser muito frente ao orçamento que o Brasil dispõe, porém, isso precisa ser aprovado pelo Congresso. O Bolsonaro não pode fazer esse gasto sozinho, o Bolsonaro não pode fazer esse tipo de decisão sem consultar o Congresso, sem consultar os outros poderes, porque seria uma irresponsabilidade fiscal e seria uso indevido do dinheiro do pagador de impostos, o que poderia ocasionar também sanções graves ao presidente. Segunda coisa é que tem que ser observados os protocolos de segurança de saúde pública, porque não é um voo direto, é um voo internacional que passa por outros lugares para poder parar para abastecer e fica um tempo nessas terras. Então cada país tem um tipo de protocolo diferente para esse tipo de viagem, então é necessário ser estudado também esse tipo de viagem, é necessário ser feito um acordo internacional para o resgate desses brasileiros. Não é só um voo direto da China para o Brasil, não é assim tão simples, tá? Então é necessário que também seja definida a estratégia junto à Força Aérea Brasileira de remoção desses brasileiros da China para o Brasil. Terceira coisa que o presidente Bolsonaro deixou bem claro: os protocolos de segurança e saúde terão de ser executados em seu máximo nível de rigor, porque assim, lá tem dezenas de brasileiros, sim, que estão em uma zona de perigo. Nenhum deles até o momento apresenta nenhum resquício da doença. Porém, esses brasileiros vão ter de ficar em confinamento, vão ter de ficar em quarentena quando chegarem ao Brasil, para ser observado se a saúde deles está ok, porque mesmo que lá isso seja um pouco cruel de parecer falar assim de mas tem 30 vidas brasileiras lá que estão em perigo, nós sabemos, só que existem 210 milhões de brasileiros que podem correr perigo caso essa doença se espalhe de maneira incontrolável no nosso país. Então é uma responsabilidade enorme para o Bolsonaro entre 210 milhões de pessoas e 31 pessoas. Toda vida importa. Só que porque toda vida importa, nós temos que preservar a de 210 milhões de brasileiros saudáveis, tá bom? Que não precisam do coronavírus espalhado aí, caso um desses brasileiros esteja em época de incubamento, esteja naquela época de incubamento que leva de 6 até 15 dias. Só que qual que é o problema disso? O problema disso é que uma liminar judicial pode considerar isso errado e soltar esses brasileiros para o mundo aí fora no Brasil. Então tem que seja feito assim com o judiciário tudo certinho, para que nenhum juiz se aventure
de soltar brasileiros vindos de Wuhan aí no público e esse tanto de gente possa contaminar milhares e milhares de pessoas, espalhando uma pandemia de maneira incontrolável. Então o presidente ele pode até pecar em alguma coisa, mas que peque pelo excesso de cuidado com os outros 210 milhões de brasileiros que estão saudáveis no Brasil, ao menos livre de coronavírus, né? Bom, essa foi a primeira notícia. Segunda aqui, que Bolsonaro anuncia fábrica que extrai água do ar no Nordeste brasileiro. Sim, galera, Bolsonaro está anunciando já essa parceria com o governo de Israel desde muito antes, desde o começo do ano passado, só que agora o projeto já está em fase assim, final de criação e implementação já, início da fase de implementação. Então, o Bolsonaro ele está atacando essa parte de problema hídrico do Nordeste brasileiro com muita força agora, não só do Nordeste quanto do Norte brasileiro também com muita força. Então, assim, Bolsonaro agora vai aplicar, junto com o governo de Israel, essa fábrica que tira a umidade do ar e transforma em água. Também a dessalinizadora de água, que vai retirar água do mar, lá do meio do mar, onde o mar é mais limpo, e vai dessalinizar e vai também fazer a distribuição de água para o povo. E o terceiro é a escavação de poços artesianos da própria terra mesma. Vai ser feito um estudo geológico bem extenso e vai se começar o trabalho de escavação desses poços artesianos para trazer água do lençol freático de debaixo da terra nordestina, super rica em água lá embaixo, para poder também abastecer de água esse povo tão carente de recurso hídrico. Fora as várias outras aí benesses que Bolsonaro está trazendo para a região norte e nordeste, como finalmente o término, né, daquele trecho ali amazônico das estradas que estavam aí para ser construída há 45 anos e ninguém fazia, inclusive aquele seu governinho socialista que dizia se importar tanto com o norte e nordeste brasileiro. Então é o Bolsonaro trabalhando junto com os outros aí, junto com o exército, junto com os seus ministros, junto com toda uma equipe, para realmente fazer as obras que o Brasil precisa, inclusive os nossos queridos e amados irmãos nordestinos precisam, sem superfaturamento de obras, sem esquema, sem molhar a mão de ninguém, é na raça, é no trabalho, é de maneira correta. Também quero falar com vocês sobre o Bolsonaro propor mudanças do ICMS de diesel e na gasolina. A ideia é acelerar a chegada de cortes feitos nas refinarias ao consumidor, e ele criticou o modelo dizendo que os governadores não admitem perda de receita. Então é o seguinte, o Bolsonaro, ele desde o que entrou no poder aí, só esse ano já é a terceira, agora em 2020, tá? Não tô falando nem de 2019, já é a terceira baixa do preço dos combustíveis na refinaria que o Bolsonaro promove. E o nosso consumidor não sente isso no Brasil. Por quê? Porque o brasileiro não está sentindo essas baixas se o Bolsonaro diminui o preço na refinaria? Eu vou explicar para vocês aqui. Cada estado da União, ele tem o direito de colocar os seus impostos na arrecadação pelos serviços e também pelos bens industrializados, certo? E a gasolina também é um desses bens industrializados que sofre essa taxação vinda dos estados e não da União, não do governo federal em si. Então, o que acontece? Os governadores não querem perder receita, não querem perder arrecadação, eles querem ficar com a arrecadação ali no teto máximo, sendo que São Paulo é o que mais arrecada impostos no Brasil inteiro e um dos lugares que mais arrecada impostos no mundo. São Paulo, se fosse um país separado do Brasil, seria um país de primeiro mundo já desde o seu nascimento, tá?
porque os nossos números são números de país de primeiro mundo. Nós só não teríamos muito lastro de moeda, porque a gente não tem uma reserva de riquezas São Paulo. Nós temos uma reserva de riquezas que é compartilhada com o Brasil. De qualquer maneira, o que acontece, gente? O Bolsonaro ele quer fazer uma mudança no ICMS, que ao invés do ICMS ser cobrado assim, da maneira que está sendo cobrado hoje, ele vai colocar o preço diluído em litro da gasolina. Então, ao invés de ser um montante fixo, que assim, não importando quanto o consumidor compre de gasolina, se for assim, digamos, R$5 só para encher o tanque ali da moto rapidinho, não encher, né? Mas pôr um pouquinho de gasolina no tanque da moto, ou R$10 de emergência que a pessoa colocar no tanque do carro, porque acabou faltando, estava meio sem dinheiro ali no momento. O que acontece, gente? Bolsonaro, ele quer colocar por litro e de uma maneira bem diluída, o que deixa o imposto muito mais barato para o brasileiro. Então, se você colocar menos gasolina, você vai pagar menos imposto. Se você colocar mais gasolina, você vai pagar um pouquinho mais de imposto. Só que mesmo você colocando um tanque cheio, vai ser muito menos imposto do que você pagaria hoje, o que obriga cada estado a pegar essa maneira de cobrança nova do ICMS dos combustíveis e vai onerar a pessoa que é o pagador de impostos muito menos do que a maneira que onera hoje, que, digamos assim, você vai pagar, eu estou dando o exemplo, não sei se é esse o número, tá? 4,5% de imposto, de qualquer maneira, você colocando 1 litro de gasolina ou 100, 4,5% de imposto de qualquer forma no montante total que você colocou da gasolina, sendo que por litro ele vai pegar coisa de centavos mínimos. Então assim, digamos que o litro da gasolina, eu tô fora do Brasil, tá? Eu não sei quanto tá, esteja em R$4, tá? Um exemplo, ele vai pegar coisa assim de 2,5 centavos por litro, tá? Por cada litro da gasolina. O que mesmo se o seu tanque tiver assim 100 litros, vai ser muito mais barato do que você pagar o montante total, 4,5% de ICMS, tá? Números exemplares, já disse, eu não sei se são esses números corretos. Então, galera, essas foram as 3 notícias. Cobrem dos seus governadores aí diminuição nos impostos, porque nem todos os impostos são federais, são da União. Bolsonaro e o Paulo Guedes estão tentando derrubar os impostos no máximo, enxugando no máximo que eles conseguiram também a máquina pública, tá bom? Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, comentem, compartilhem, não esqueçam de se inscreverem e ativarem o sininho de notificações. 62,8% de vocês não são inscritos no meu canal. Então, eu conto com vocês para se inscreverem no meu canal, venham fazer parte de Los Iluminados. O link do meu WhatsApp estará aí embaixo do grupo Los Iluminados, o grupo do canal Elias Collins, e eu espero vocês lá, beleza? Sempre tem vídeos exclusivos, conteúdo exclusivo e muito mais coisa para os meus queridos inscritos, a minha querida audiência. Por hora é isso e Elias out!